Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada O Caso da Prima do Marido. Esse cara é bom. Nós dois temos família e filhos. Que flerte e amor, tudo pensamento sem sentido. Mas eu sou a esposa do seu irmão mais novo. Você acha isso uma bobagem? Um dia sua esposa descobre e você vai estar na rua. Fernão riu alto, demonstrando que não se importava. Quanto a mim, para ter a Aline, eu daria tudo. Mas tenho que admitir, a Aline está tão linda hoje, tão sedutora quanto uma mãe solteira. Se o Brânlio não souber usar isso, é um verdadeiro desperdício. Você é bom apenas em falar, fingir, mas falar bobagens. Não sei mais o que fazer além de falar tão alto. Eu disse a Aline que os jovens ainda precisam me chamar de avô. Não pense que só porque você é velho você não pode fazer nada. Tente fazer isso, filho do seu professor, esposa do seu amigo, sua assistente social, não se envolva. Isso vai arruinar sua carreira. Você nunca vai conseguir nada. Mente exausta de preocupações. Ele disse: amor é dinheiro, e dinheiro é dinheiro. Se você se envolver em escândalos com mulheres, você poderá adentrar no mundo social, que nunca foi esclarecido. Vamos ao conteúdo desta história. Esperamos que nossos ouvintes sempre tenham momentos relaxantes e confortáveis ao acessar o canal de histórias. Aline, o que você está fazendo? Aline? Vai fazer as malas mais tarde hoje? Eu estava te esperando. Aline ficou assustada, com o rosto inexpressivo. Aline pegou o chapéu e acenou para Fernão. Você é tão falastrão, falando bobagem. Tem tanta gente por aí e você falando bobagem dessas. Se as pessoas ouvirem, vão pensar que você e eu temos algo ruim a dizer. Meu Deus, todas essas menininhas, quem sabe? Se elas sabem, quem se importa? Por que você faz tanto alarde sobre isso? Tem tanta gente promíscua aqui. O que você e eu temos em comum para você ficar tão ocupado e me buscar o dia todo? É exaustivo. Você está só rondando a minha casa. Se a sua esposa te vir, ela vai vir aqui e fazer um escândalo. Agora, ela está arrumando as coisas como eu, o que ela tem a ver com isso? Onde está seu querido marido? Ele deve estar em casa de novo? O que houve? Ele está tão mal-humorado hoje, não transou ontem à noite. Você fala bobagem. Ontem à noite, ele estava bêbado e não conseguiu me encontrar. Então tive que sair e limpar a loja sozinha. Vamos lá? Anime-se. Se não ajudar, eu farei. Por que você tem que ficar bravo? Olhe até o fim. Fernão correu até o balcão de Aline e estendeu a lona sobre o teto. Aline se assustou. Por favor, saia daí por mim. Se a esposa dele visse, ela arranharia meu cabelo e meu rosto. Este não é o momento para você se exibir. Sair. O Mar ficou ali, olhando para Aline com simpatia. Para o Mar, sua aparência adorável era muito superior à da esposa rude que vendia camarão em casa. Ambos eram vendedores do mercado, mas Aline parecia muito mais agradável e gentil do que sua esposa. É isso aí, vá para a casa da sua esposa. Hoje à tarde, vou aí brincar com seu marido. Você pode ir para onde quiser, eu não me importo. Vá para a casa da sua esposa, as pessoas estão olhando para você. Embora muito irritado, tenho que acordar cedo para medir as mercadorias. O velho não a ajudou em nada, mas Aline não conseguia ficar muito brava. Simplesmente, pensou Aline, porque Fernão era primo próximo do seu velho marido em casa e o visitava com frequência. Mas, mais especificamente, a própria Aline também nutre sentimentos especiais por esse homem. Sempre que o Mar aparecia, Aline se enganava. Não vem aqui, senão as pessoas vão fofocar. Mas na verdade, ao vê-lo, Aline gostou muito. Se ela tivesse mais um desejo de escolher um marido novamente, Aline definitivamente escolheria esse homem, não seu marido atual. Mas não importa o que aconteça, é divertido o suficiente poder sair com a pessoa de quem Aline gosta. Trabalhando no comércio de peixes há muito tempo, a família de Aline é rica e próspera. Ela está presa nessa barraca há quase 20 anos. As crianças também cresceram. Há 2 crianças que estudam na província. Agora somos só nós dois cuidando um do outro. Este ano ela completa 38 anos, mas Aline ainda parece muito jovem. As pessoas trabalham duro plantando e colhendo alimentos, mas Aline tem um negócio, então ela não precisa trabalhar muito no sol e no vento. Olhando para Aline, ninguém pensaria que ela tem quase 40 anos. Nos últimos anos, a tendência de tatuagens nos olhos e injeções nos lábios se tornou popular nesta comunidade.
Aline também reformou um pouco o rosto para deixá-lo mais atraente. Ela tem pele branca e um corpo liso e bem proporcionado, por isso está sempre confiante em si mesma. Tem dinheiro, então exiba-se bastante. Compra o que quiser, como o que quiser, maquiagem e tudo. Vá para todo lugar alegre e feliz. Ela sempre quis mostrar a todos sua beleza encantadora, especialmente os velhos que perseguiram Aline no passado, tinham que admirar quando olhavam para ela. Por mais bonita e feliz que fosse, a vida de casada de Aline não foi tão feliz quanto ela esperava. Item Branlio, seu marido, também era de uma família rica daquela vila, com muito dinheiro, então ela o escolheu como marido. Mas volte atrás, não existe momento de felicidade. Sempre discutindo e brigando. Branlio nunca se importou com a esposa e os filhos, sempre se entregando à bebida e ao jogo. Ultimamente, tenho me viciado em álcool, ficando bêbado 7 vezes por semana. Quando estou sóbrio, ajudo minha esposa a limpar a bagunça dela. Quando estou bêbado, fico em casa e durmo até meio-dia. Mesmo que a casa estivesse pegando fogo, ele não saberia. Não me importa o que aconteça com minha esposa. Item é por isso que Aline ficou deprimida. A solidão da juventude continuava brilhando silenciosamente nos pensamentos de Aline. Mesmo que por fora ela sempre pareça forte, por dentro ela é uma mulher muito fraca. Ao ver outros casais se amando, ela realmente sente inveja. Ela nunca teve os momentos felizes de um casal de verdade. O marido dela nunca demonstrou nenhuma preocupação, romance ou mesmo qualquer gesto de proximidade ou amor. Nos últimos anos, o casal tem dormido separadamente. Cada pessoa faz seu próprio trabalho. A vida de 2 pessoas, cada um cuida de si. Item foi por isso que ela se apaixonou por Fernão, que era seu primo, companheiro de armas do marido e o homem que a perseguiu na juventude. Fernão também é da mesma aldeia e comuna de Aline, só que alguns anos mais velho. Ele se casou e se mudou para a vila vizinha para viver com a família de sua esposa. Ele e sua esposa também vendem frutos do mar, também neste mercado há muitos anos. Ambas as famílias se conhecem e se consideram amigas próximas. De vez em quando, Fernão vinha à casa de Aline para brincar sem nenhuma preocupação. Ambos eram pequenos comerciantes no mercado, sua esposa e Aline se encontravam de vez em quando, conversavam, faziam perguntas e confidenciavam uma outra sobre mulheres, família e filhos. Item a história só chegou ao clímax quando o marido de Aline, Branlio, tornou-se um bêbado e não ia mais ao mercado tanto quanto antes. De vez em quando, apenas vagando por aí, desleixado em todos os lugares. Certa vez ele até foi ao mercado para repreender a esposa. Por isso Fernão sentiu pena. Vélo sentimental réascendido. Toda vez que ele terminava de limpar os pertences da esposa, ele encontrava uma desculpa para ir até a casa de Aline e limpar os pertences dela. Tudo é altruísta, ajudando uns aos outros no espírito de fraternidade e amizade. Mas muitas vezes isso faz com que os dois se aproximem mais. Fernão sempre incentivou e cuidou de Aline de todo o coração. Em seu coração, Aline sempre foi considerada um objeto que precisava ser perseguido a todo custo. As pessoas não dizem, o amor antigo volta sem ser convidado. Antigamente, Fernão nunca tinha feito nada, então agora esse pensamento surgiu. Item não porque Aline fosse muito trabalhadora, carecesse de amor ou tivesse circunstâncias especiais, mas talvez por causa de sua antiga e encantadora beleza. Ele secretamente a amou e sentiu falta dela por muitos anos. Mesmo que tenham se passado mais de 10 anos, a lembrança de querer possuir essa mulher nunca se apagou. O tempo passa, mas a beleza e o charme de Aline permanecem inalterados, sempre uma flor encantadora e fresca no coração do mar. Além disso, ela também é esposa do meu primo, o que estimula ainda mais meu desejo. Toda vez que via Aline, ele era como uma alma perdida, olhando para ela como se ela estivesse em um sonho, apaixonado. Nossos ancestrais costumavam dizer, filhos de professores, esposas de amigos, funcionárias de escritório, essas coisas são tabu, nunca devem ser tocadas. Mas essas coisas são sempre uma delícia para um velho. Fernão entendeu isso muito bem. Mas quando viu a imagem de Aline, ele não conseguiu se conter. Ele queria vir e mordê-la a qualquer momento. Pessoas nessa idade não prestam atenção em meninos e meninas. Para Fernão, esta é a fase mais forte. Se sua esposa fosse jovem e bonita e soubesse como agradar o marido, isso não teria acontecido. Mas ela é feia e rude, uma mulher de negócios. Os homens são falantes, a intimidade entre marido e mulher é quase uma responsabilidade. Já fazia muito tempo que ele não aproveitava esses momentos. Então, na mente dele, Aline era a comida mais deliciosa que ele poderia ter.
Ele usou todos os meios para acariciá-la e flertar com ela. Item Aline entendeu as intenções de Fernão, mas não conseguiu evitar. Quanto mais você tenta impedi-lo, mais ele invade. Quanto mais socializava, mais seu coração batia forte. Ela não só se sentia cuidada e protegida, mas em algum canto emocional, ela também queria ser como as outras mulheres. Ela também quer ser mimada, quer estar perto da carne. Embora velha, a energia jovem ainda é muito vibrante. O espírito ainda deseja fortemente. Basta olhar para o jeito como ele anda para entender a turbulência dentro de sua alma. Item desde a devassidão de Brânlio, essa coisa quase não existe mais para Aline. À noite, cada pessoa tem uma cama. Às vezes sinto falta do cheiro de um homem, sinto falta dos momentos com meu marido, mas o que posso fazer? O velho marido ficou bêbado o dia todo, adormeceu e não sabia o que estava acontecendo. Então, Aline só pôde suportar o silêncio. Foi nesses momentos que a imagem de Fernão reapareceu. Tudo ousa se esconder firmemente no coração. Como posso dizer isso? Como você pode correr para encontrar outro homem quando já tem uma família feliz? Item aos poucos, eles flertaram um com o outro, com os olhos no mercado. Não parando por aí, sempre que tinha um tempo livre, ele ia até a casa de Aline para brincar, usando a desculpa de estar com seu primo velho, mas o objetivo era ver como Aline estava. Toda vez que isso acontece, a Aline também aproveita. Ao ouvir a buzina do carro do lado de fora do portão, pude adivinhar quem estava entrando na casa. Não importa o quão ocupada eu esteja, ainda tenho que correr para dentro de casa para trocar de roupa antes de sair para abrir o portão. Com o marido ao lado, Aline parecia ser uma pessoa séria e digna. Mas, fora de vista, Aline estava flertando com o primo do marido. Item Fernão é uma pessoa experiente, então só de olhar seus olhos e gestos ele consegue adivinhar algumas partes. Ele sabia que Aline também tinha sentimentos por ele, mas devido às circunstâncias, eles sempre guardaram isso para si. Mas se tivesse a chance de ficar sozinha, Aline definitivamente cairia em seus braços a qualquer momento. Item naquela tarde, Fernão foi novamente à casa de Aline, sempre alegre, com a intenção de visitar o companheiro, mas seu pensamento estava voltado para a esposa do primo. O som do escapamento do carro chegou ao fim do beco e Aline percebeu que Fernão tinha vindo visitá-la. Ela tinha acabado de lavar o cabelo e ele ainda estava pendurado no canto do secador. Aline olhou para as roupas que estava vestindo e se sentiu satisfeita. Então não precisou se trocar. Aline deixou as calças caírem até os joelhos e ficou sentada como se não soubesse de nada. Ao ver Aline sentada sozinha no quintal, Fernão a cumprimentou alegremente. Aline, você está aí secando o cabelo? Nossa, que vista! Hoje temos camarões frescos, aqui estão para você. Item Aline fez uma careta e levantou a mão para afastá-la. Você está fazendo isso de novo. Você nunca tem educação quando fala. Ele está em casa. Está em casa? Pensei que meu irmãozinho estaria sentado do lado de fora do restaurante de carne de cachorro agora mesmo. Aline parecia irritada. Fernão foi direto para dentro de casa para ver o que seu velho amigo estava fazendo. Olhando para ele viu seu velho amigo deitado na cama, seu corpo cheirando a álcool, seus olhos fixos no teto. Por que você ainda está dormindo a essa hora? Tu? Já bebeu alguma coisa? Ao ouvir o barulho, Brânlio se virou para olhar, mas não conseguiu responder nada, apenas levantou a mão e acenou, seu corpo flácido e sem vida. Item então Aline entrou e disse: ele está bêbado, não sabe de nada. Bebeu meio litro esta tarde e está resmungando desde o meio-dia. Ele não estará aqui por muitos anos. Aline se aproximou da cama e deu um tapinha no bumbum do marido. Ei, o Sr. Bien está aqui para uma visita. Pode se levantar e cumprimentar os convidados. Brânlio permaneceu imóvel e deitou-se de costas para a janela. Certo, déconse. Vou me levantar e tomar uns drinks comigo. Estarei aqui para jantar com você hoje. Item Aline se virou para Bien, parecendo surpresa, e o puxou para o quintal. Ei, você está mesmo aqui? Você está falando bobagem. Diga a ela para onde ir, ou ela virá te procurar e entenderá errado, e eu estarei morta. Item essa menina. Você pensa demais. Eu vim aqui para brincar com a minha amiga, não para ter um caso ou mandar outra pessoa para o tribunal. Vamos, vá cozinhar. Estou aqui para falar com você. Aquele velho não sabe de nada a essa hora. Vamos, anda logo, estou com fome. Item Aline pensou um pouco, depois foi direto para o jardim, colheu alguns vegetais e cozinhou arroz para servir aos convidados. Fernão não parava de reclamar,
Por que você está tão animada hoje, Aline? Me conta o que aconteceu. Item: o que há para ficar feliz? Você continua me elogiando. O que estou fazendo? Estou com tanta raiva agora. Marido e sem filhos, sem ajuda nenhuma, sempre bêbada e festejando. Talvez eu devesse ir embora para me livrar das dívidas. Se continuar assim, não sei como vou viver. Item: Fernão deu um leve sorriso e, em seguida, sentou-se deliberadamente mais perto de Aline. Ei, estou perguntando a sério. Deve fazer muito tempo que não toco nessa coisa, então sua cara está sempre carrancuda e franzida assim. Já quis te convidar para sair várias vezes para relaxar, mas nunca tive a chance. Talvez eu fique aqui com você esta noite. Item: Aline deu um tapinha no ombro de Fernão, com um olhar de reprovação. Aí, essa boca de novo. Eu te disse para tomar cuidado com as palavras, mas você continua falando tão grosseiramente. Os vizinhos vão ouvir e xingar meu pai. Item: você está sentado o dia todo, eu vou lá fora dar uma olhada. Por que está entrando aqui correndo? Quem disse que a Aline é linda? Se a Aline não fosse linda, eu nem me daria ao trabalho de ir atrás dela desse jeito. Olha só ela, tem quase 40 anos e ainda está flertando tanto. Quem aguenta? Vá para casa e elogie sua esposa. Não gosto das suas palavras doces. Considere por minha conta. Coma e depois vá para casa. Item: minha boca continuava mostrando oposição, mas por dentro eu estava muito animado. A expressão delicada de Aline era suficiente para dizer o que ela estava pensando. Aline pulou deliberadamente para o canteiro oposto para dar um checkmate em Fernão. A camisa justa revelava tudo. Ao ver isso, Fernão ficou ainda mais feliz. Seu rosto se iluminou, como se dissesse: calma, calma, como posso voltar para casa se você continuar assim? Item: Aline não sabe, mas eu sonho com ela todas as noites. Deito ao lado da minha esposa e penso nela o tempo todo. Se eu não conseguir pegar a Aline, vou morrer de olhos arregalados. Escara, intéressante. Você e eu temos famílias, filhos adultos. Que flerte à mort. Só pensando bobagens. Eu sou a esposa do seu irmão mais novo. Você continua pensando bobagens, um dia sua esposa vai descobrir e você vai acabar na rua. Item: Fernão riu alto, demonstrando que não se importava. Se eu pudesse ter a Aline, daria tudo. Mas tenho que admitir, a Aline está tão linda hoje, tão sedutora quanto uma mãe solteira. Se o Brânlio não souber usar isso, é um verdadeiro desperdício. Item: você só sabe falar bem. Já é milionária, mas só fala bobagem. Não sei se ainda consegue fazer negócios. Por que fala tanto? Aline, eu te digo, os jovens ainda precisam me chamar de velho. Não pense que só porque você é velha não consegue fazer nada. Expérimentez. Item: Aline sorriu, parecendo divertida. Aline não se deu ao trabalho de responder a pergunta, pegou a cesta de legumes e foi direto para a cozinha. Essa aparência rechonchuda só aumentava a motivação de Fernão. Seus olhos nunca deixaram aquela figura molhada. Aonde quer que Fernão vá, ele vai. Suba sans dessus. Eu te ligo quando a comida estiver pronta. Por que você continua me seguindo? Eu não consigo fazer nada disso. Item: então, Aline, faça logo. Não é sempre que consigo estar tão perto da Aline. Preciso aproveitar esta oportunidade para admirá-la. Se minha esposa fosse assim, não seria uma bênção? O que você tem de melhor que ela? Casar com ela não é bom o suficiente. Com o que mais você pode sonhar? Nesta vila, você não é a mais bonita. No passado, se eu tivesse dinheiro, teria me casado com você. É que você é ganancioso por dinheiro, então se casou com Brânlio, mas agora abriu os olhos. Item: Aline se virou para olhar Fernão com carinho. Aquela frase lhe remeteu a lembranças de sua juventude, quando Fernão a perseguia apaixonadamente, mas ela não lhe dava atenção. Agora que resolvemos tudo, sinto-me arrependido. Mas se você não conseguia amar antes, você consegue amar agora, certo, Aline? Item: Aline olhou feio para Fernão, parecendo muito animada também. Fernão então se tornou mais agressivo, tocando Aline deliberadamente. Ei, o que você está fazendo? Sai e vê. Por que você está invadindo aqui? Deixar alguém te tocar com amor, quanto custa? Eu só faço isso porque amo. Item: esse cara, isso é muito engraçado. Você está sendo ridículo. Não pense que eu não estou fazendo um estardalhaço por causa disso. Item: Fernão riu, cheio de fascínio.
Parece que ele perdeu o controle de si mesmo. Ele se aproximou de Aline e sussurrou: "O que o Branlio ainda está fazendo? Há quanto tempo ele não te toca?" EI, Escara. Fazendo perguntas aleatórias sobre assuntos familiares dos outros. Item pense em mim como um amigo próximo. Se algo acontecer, eu te ajudo. Nada de assuntos delicados, só desabafar. Fernão falou deliberadamente em tom provocativo para Aline. Esse velho Branlio, ele parece tão abatido e bebe muito, mas ele é bom. Ele consegue agradar a esposa todas as noites. Ele é muito bom. Será que ele tem algum segredo? Item Aline ouviu isso e ficou com muita coceira. Enquanto lavava a panela, ela jogou no chão com força. Se meu marido é assim, eu tenho muita sorte. Olhando para ele assim, você ainda diz que ele é saudável? Eu não aguento mais. Ele me deu alguns anos de folga. Item a resposta foi como Fernão pretendia. Seus olhos brilharam novamente. Não, isso não é bom. Sinto muito por você. Assim que terminou de falar, Fernão abraçou Aline por trás, puxando-a com força para seus braços. Ele aproveitou a oportunidade para beijá-la no pescoço. O abraço repentino e estranho deixou Aline paralisada por alguns segundos. Ela não imaginava que Fernão ousaria fazer tal coisa. Mas isso lhe deu uma sensação muito estranha. Ela gostava e temia. Ela se debateu e empurrou Fernão para trás. O que você está fazendo? Se ele te vir, vai levar um susto danado. Que pena. Sai daqui para eu poder cozinhar. Item Fernão continuou sorrindo, sem tirar os olhos da figura rechonchuda de Aline. Ele deu um passo para trás e disse em voz alta: "Deixe-me roubar outro beijo. Você é tão linda, tão perfumada, que eu não aguento." Item Você está louco? Suba, o Branlio já acordou. Depois, prepare o jantar. Vou embebedar seu marido daqui a pouco. Hoje à noite, com certeza ficarei aqui com você. Item Aline se sentiu envergonhada ao ouvir isso, mas o Sr. Bien já tinha subido. O que mais ela poderia dizer? Sozinho e lutando lá embaixo, sua boca ainda sorrindo. Ela também não entende por que é assim. Ela não deveria ter feito um grande alarde. Ela deveria xingar e gritar com Fernão por seu comportamento obsceno? Por que ela reagiu tão fracamente? Ela mesma não entendia quais eram suas ações. Era só que ela sentia algo novo, como uma lufada de ar fresco soprando em sua alma, estimulando seus instintos latentes. Aquele homem fez Aline soluçar, fez Aline queimar de desejo pelo qual ela ansiava. As palavras de flerte de Fernão só fizeram Aline afundar ainda mais no quarto. Item Aline estava cozinhando, mas seus pensamentos estavam na cama. Ela se lembrava dos momentos felizes em que estava perto dele. Ela entendeu o que Bien queria dela, entendeu a terrível atração do sexo. Ela nunca tinha visto uma tarde tão longa quanto a de hoje. Como em todas as outras vezes, ela ainda pensava nas consequências de ter um caso, especialmente um caso com o irmão do marido. Toda vez que o Sr. Bien flertava, ela imediatamente extinguia os pensamentos sombrios em sua cabeça. Mas hoje não é possível. Sua mente estava agora entorpecida. Os momentos de amor, a refeição foi servida com muito capricho. Os três sentaram-se juntos e felizes. O senhor riu e conversou alegremente quando seu irmão mais velho veio visitá-lo e jantou com ele e sua esposa depois de muito tempo. Aline e o Sr. Bien apenas piscaram um para o outro durante a refeição. Depois de ficar sentado por apenas meia hora, o Sr. Tu já estava bêbado. As taças de vinho, as xícaras de homens e mulheres, eram erguidas continuamente pelo Sr. Bien, cujo principal objetivo era embebedar seu irmão mais novo, para que ele pudesse ficar mais tarde para provocar e seduzir sua esposa Aline. Então, ela ignorou e apenas ficou sentada observando as ações do Sr. Bien. Item o marido sentou-se ao lado dela, mas eles continuaram flertando um com o outro. Antes de servir a refeição, Aline tomou um banho cuidadoso e vestiu um pijama diferente. Por causa dessa imagem, Fernão ficou ainda mais apaixonado. Comme un ménois rose, mas belis que mais. Seus olhos eram como os de um falcão faminto. O senhor Tu não sabia para onde estava olhando, sua mente agora estava apenas atordoada pelo álcool. Mas se estivesse sóbrio, não imaginaria que sua esposa e Fernão pudessem estar tendo um caso. O senhor Tu sorriu como uma criança, falando continuamente durante toda a refeição. Aline e o Sr. Bien não prestaram atenção, eles até se olharam e flertaram. O Sr. Bien foi tão imprudente que cutucou a coxa de Aline com o pé quando o senhor Tu não estava prestando atenção. Em momentos como esse,
Aline só conseguia sorrir timidamente e piscar para o Sr. Bien. Mas na verdade ela gostava muito, era louca por isso, mas não conseguia fazer nada. Item depois de comer por cerca de 1 hora, o Sr. Tu desabou no tapete. O Sr. Bien está muito animado neste momento. O Sr. Bien estava alerta como sempre, ajudando seu velho amigo a entrar na sala. Aline se levantou e rapidamente limpou a bandeja de comida. Agora, não há melhor oportunidade. O Sr. Bien seguiu Aline até a cozinha, continuando a abraçá-la por trás. Está dormindo. Estarei aqui esta noite para te servir. Sou louco por você. Aline agora estava mole. Ei, vamos brincar, me solta. O que você está fazendo? Somos primos, se você agir assim eu não brinco mais com você. Deixe-me te amar só uma vez. Quem aguenta te ver assim? Vai entrar correndo na hora do jantar? Você está tão linda hoje. Esse cara é muito estranho, elogiando as esposas dos outros como se fossem dele. Se minha esposa descobrir que estou tendo um caso com você, ela vai arrancar sua cara. Do que você tem medo? Es prepara este momento por tanto tempo. Se eu não tiver você hoje, não volto mais. O Sr. Bien segurava Aline cada vez mais forte, suas mãos e pés batendo por toda parte, suas palavras não mais calmas. Ei, me solta. Que pessoa gostosa. Calma, acabamos de comer, deixe eu lavar a louça e descansar um pouco. Você está com muita pressa, devia subir primeiro. Item ao ouvir que a sentença era um acordo tácito, o Sr. Bien soltou Aline para que ela pudesse lavar a louça. Ele sentiu o cheiro do cabelo dela e então subiu as escadas para esperar. Aline, com o rosto cheio de excitação, o calor subindo por suas bochechas. A própria Aline não sabia mais o que se passava em sua cabeça. Naquele momento, ela sentiu apenas uma forte corrente elétrica fluindo pelo seu corpo, que a incitava a explodir em chamas. Se ela pudesse tirar tudo, ela só poderia ser ela mesma. O Sr. Bien estava inquieto no andar de cima, entrando ocasionalmente no quarto do primo para ver se ele estava dormindo para evitar ser descoberto. Aline terminou a limpeza em cerca de 20 minutos. Ela espiou pela porta e disse: Ah, pensei que você estivesse em casa. Termine sua bebida e vá para casa, já está tarde. Eu ia baixar as cortinas e ir dormir. Dito isto, Aline estava ansiosa por esse momento. Por que está demorando tanto? Não aguento mais. Vem aqui e deixa eu ver. Dito isso, o Sr. Bien puxou Aline para seus braços e a levou direto para seu quarto. Item ei, o que você está fazendo? Meu marido está deitado ali. Acabei de olhar com atenção, ele está dormindo profundamente, não sabe de nada. Vamos, entre aqui depressa. Mas o que você quer fazer? Esta noite eu vou te servir de A a Z, vou te compensar pela última vez. Mas, querida, não. Se fizermos isso, é traição. Eu não posso fazer isso. Por que estou pensando tanto? Quem sabe? O que há para ter medo? Se eu continuar fazendo isso, só vai me machucar. Afinal, somos primo. Se fizermos isso, me sinto tão culpado. Por que você não vai para casa? Tenho medo que minha esposa descubra. Ah, meu Deus, eu te asseguro, Aline, ninguém sabe. Entre aqui. Mas você quer guardar a minha cama? Para onde mais posso ir? Ok, chega de papo, vem aqui comigo. Tenho que ir para casa às 11 horas. Se você não vier aqui comigo, nenhum de nós vai conseguir dormir esta noite. Item Aline estava completamente perdida naquele momento. Aline não sabia por que havia se tornado tão tranquila. Ontem mesmo ela ainda conservava a imagem de uma mulher virtuosa, de uma esposa fiel. Mas hoje, só por causa de um momento de fraqueza, ela não conseguiu se controlar. Se fosse apenas um caso com um homem distante, tudo bem, mas a pessoa na frente dela era prima do marido, alguém que tinha um relacionamento próximo com a família dela há muitos anos. No final, a razão não conseguiu superar o instinto. Ela seguiu timidamente o Sr. Bien para dentro. Mas eu estou com tanto medo. Você devia ir para casa para eu ficar sóbrio. Estou tão miserável assim. Nesse momento, o Sr. Bien não prestou mais atenção às palavras de Aline. Ele avançou loucamente em direção a Aline. Ela também ficou muito animada com aquela ação, mas ainda assim se escondeu e ficou com medo. Irmão, deixe-me ir ver se meu marido está dormindo. Se ele acordar, estaremos todos mortos. Cuidadosamente ela foi até o outro quarto, enquanto seu marido dormia,
Para ter certeza, ela o sacudiu. Como não houve reação, ele voltou para o quarto e fechou a porta. Descuidado, fechou a janela também. As luzes também foram apagadas, ela deixou apenas um pouco de luz da luz noturna. Quando as luzes se apagaram, Fernão não conseguiu mais se controlar e partiu para a intensa batalha. No início, Aline era tímida e retraída. Mas depois dos movimentos artísticos, Aline começou a se desintegrar. O corpo começa a ceder. Olhos ausentes, respiração rápida, urgente. Onde quer que o Sr. Bean fosse, ela tremia. Fazia tempo que Aline não revivia momentos tão sublimes. Era diferente do que seu antigo marido lhe dava. Então ela oficialmente entrou no caminho errado. Então, esta noite, ela traiu oficialmente o marido e os filhos, algo que ela nunca havia pensado. Como ela pôde imaginar que um dia teria um caso, e pior, seria com o primo do marido? O marido estava deitado em um quarto, enquanto a esposa fazia amor alegremente com outro homem deste lado. Sons de satisfação ecoaram pela pequena sala. Parecia que ambas as pessoas não se importavam com onde estavam lutando, não se importando que do outro lado havia um homem pecador deitado sozinho. Aline estava feliz, alegre, aproveitando aqueles momentos. O Sr. Bean é louco por diversão. Com o passar dos anos, o amor pela juventude se tornou realidade. Foi mais agradável do que ele imaginava. Por mais charmosa que ela seja por fora, ela é igualmente perfeita por dentro. Onde quer que fosse, o Sr. Bean ficava impressionado. De fato, a experiência e a tenacidade de Fernão não decepcionaram Aline. Ela só conseguia ficar tensa, mordendo os lábios para aproveitar. Agora, o status de uma mulher não é mais importante. Você é tão linda, maravilhosa e talentosa também. Bem, você deveria ir para casa e deixar sua esposa. Falando bobagem de novo só dessa vez, ok? Da próxima vez que você pedir, eles também não vão te dar. Fernão percebeu pela expressão dela o quanto ela estava animada. Se houvesse uma próxima vez, ele definitivamente não precisaria mais tomar a iniciativa, mas quem tomaria a iniciativa seria Aline. Este foi apenas o segundo homem em sua vida, mas o segundo lhe deu uma sensação mais apaixonada e prazerosa. Talvez até a morte ela não consiga esquecer Fernão. Depois de satisfazer suas necessidades, Fernão abraçou Aline com força e disse claramente: de agora em diante, se precisar de alguma coisa, deixe que eu cuido. Eu não esperava que você ficasse tão animado. É verdade que coisas velhas são diferentes, você sabe quando toca nelas. Não vai ter próxima vez, vou ser boba dessa vez. Eu gosto muito, mas estou com medo. Só tenho medo de ser exposta e ter que sair do país. Como vou ter coragem de continuar morando nesta vila? Ele também foi muito imprudente, chegou a comer a esposa do primo. Nós, homens, somos todos muito durões. Se você não permite, como eu posso? Bem, não pense muito, deixe as coisas acontecerem naturalmente. Só você e eu sabemos disso, então não precisa se preocupar em ser exposto. A gente só se vê de vez em quando, não é todo dia que a gente se vê. Bom, já é tarde, tenho que ir para casa. Mais tarde, aquela vagabunda teria vindo procurá-lo. Amanhã de manhã, vou ajudar você a limpar a loja. Então, para onde você mandou sua esposa ir esta tarde? Não diga a ela que você vem para cá. Ela sabe muito bem que meu marido é um bêbado e não sai. Não se preocupe, eu sei como lidar com isso. Eu disse a ele que iria até a próxima vila para verificar as mercadorias e que não teria problema se eu chegasse um pouco atrasado. Então, Fernão foi embora feliz. Ele satisfez tanto suas necessidades quanto seus pensamentos. Durante anos, ele sonhou com ela. Então, quando se conheceram nessa idade avançada, apreciando aquela beleza atraente, Aline não conseguiu dormir naquela noite. Ela ainda estava perdida na luxúria, ainda pensando no clímax de algumas horas atrás. A imagem dos músculos flexíveis de Fernão aparecia cada vez mais em sua mente. Agora, nada pode afastar a sua mente do adultério. Na manhã seguinte, eles se encontraram novamente no mercado. A atitude de Aline em relação ao seu amante não era mais tão dura como de costume, mas sim assustadoramente doce. Ela mudou de repente. Ontem tive medo de ser visto, mas hoje tomei a iniciativa de abraçar o Fernão sem perceber. Sentado vendendo, mas sempre pensando no amante. Fernão se esgueirava até a barraca de Aline sempre que tinha oportunidade, flertando e provocando, e ninguém flertava ou reclamava com o outro. Os dois discutiram e planejaram seu próximo caso secreto. Então, nos dias seguintes,
Os dois se encontraram com mais frequência. Fernão às vezes vinha à casa dela 3 ou 4 vezes por semana, e cada vez ficava várias horas. Sempre que Branlio acordava, os dois se cobriam com roupas e iam para um motel na província. Para Aline, seu amante agora era como uma pílula. Pode faltar alguma coisa, mas não Fernão. Ela estava tão apaixonada por Fernão que toda noite, tarde da noite, chamava Fernão para dentro de casa para fazer coisas sujas. O marido dela não sabia de nada, estava sempre bêbado. Sua esposa e seu primo velho estavam tendo um caso em sua própria casa sem que ele soubesse. Os negócios de Aline ficaram cada vez mais negligenciados. Aline se concentra apenas em se embelezar, querendo se tornar cada vez mais atraente aos olhos do amante. Ela só tinha medo de que um dia Fernão não gostasse mais dela. Isso era inaceitável para ela. E assim, esse mau caso de amor continuou para sempre. Já se passaram quase 8 meses e ninguém sabe o que está acontecendo. A história só veio à tona quando Fernão apareceu com muita frequência na barraca de Aline. Minha esposa não me ajuda a vender frutos do mar, mas ela passa o dia todo conversando com a esposa do primo dela. Às vezes Fernão demonstrava carinho demais, e era notado pelos vendedores de verduras que vendiam verduras por perto. Todos desconfiavam desse casal e depois descobriram que eles tinham um relacionamento que ia além da simples amizade. Então, o que tinha que acontecer aconteceu. Essas histórias chegaram aos ouvidos de Viane, mulher de Fernão. Os vendedores de vegetais contaram tanta coisa que Viane ficou desconfiado. Embora ele tenha lembrado Fernão diversas vezes sobre ficar perto de Aline o dia todo, Fernão não lhe deu atenção. Ele estava tão confiante que ninguém descobriria, porque ele havia feito o plano mais completo. A própria Viane também estava conversando com Aline sobre seu marido e o recente flerte dela, mas Aline ignorou, dizendo que ele estava apenas perguntando sobre seu primo Branlio. Parece que quando há movimento, 2 pessoas sabem que devem dizer uma a outra para parar, mas não. Eles continuam os mesmos, ainda encontram maneiras de passar a noite juntos. Então, tudo desmoronou em um dia chuvoso no final de agosto. Ainda com a desculpa de visitar os doentes, Fernão foi novamente à casa de Aline. Enquanto faziam amor, a esposa e as 2 filhas invadiram o local e os pegaram em flagrante. Homens em cima, mulheres embaixo, gatos e túmulos por todo o campo. Uma terrível briga de ciúmes. Viane não aguentava mais ser ela quem era humilhada pelo marido. Aline levou uma surra de Viane. O cabelo longo da Aline desapareceu hoje. Quanto ódio Wogang despejou no rosto sedutor de Aline. A imagem de Aline se espalhou por todo o mercado da vila, por todo o bairro. Todo mundo sabe que Aline e Fernão estão tendo um caso. Viane era vendedor ambulante, e sua boca não parava de xingar o dia inteiro, xingando de manhã à noite, xingando de um dia para o outro, a ponto de até os vizinhos terem que vir para impedi-la. E desde aquele dia, as pessoas não viram mais Aline aparecer neste mercado. Essa humilhação e vergonha fizeram de Aline uma pessoa diferente. Ela não ousava sair, ficava o dia todo sozinha em casa. Ela não tinha mais coragem de olhar para os vizinhos. Se ela não tivesse se envolvido com o marido doente, provavelmente já teria deixado o país. Se ao menos no passado ela tivesse percebido as consequências do adultério, da traição, percebido o preço enorme de uma terceira pessoa destruindo a felicidade de outra família. Se a avó infiel não fosse o Fernão, a vida dela não seria tão miserável agora. Só por não conseguir se controlar por alguns momentos, ela teve que receber um final amargo. Espero que esta seja uma lição que ela nunca irá esquecer e que nunca mais ela receba uma surra de ciúmes como essa. Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor permite a infidelidade? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nesse caso apaixonante e dramático. Cada história tem sua realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.